Professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, presidente da República Federativa do Brasil por 2 mandatos consecutivos, Fernando Henrique Cardoso é atualmente presidente do Instituto Fernando Henrique Cardoso, IFHC São Paulo, e presidente de honra do Diretório Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. Membro de diretorias e conselhos de várias instituições, é presidente da Comissão Independente sobre AIDS e o Direito, co-presidente da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia desde 2008, liderou em 2010 a criação da Comissão Global sobre Políticas de Drogas e é membro do Conselho de Líderes Globais para a Saúde Reprodutiva desde 2010. Em 2008, foi novamente escolhido em eleição promovida pela revista Prospect e Foreign Policy, no qual votaram mais de 20 mil pessoas, um dos 100 intelectuais públicos mais importantes do mundo. Com vocês, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Obrigado. Muito obrigado. Professor Reinaldo Guerreiro, professores que nos acompanham na mesa, professoras, professores, jovens, alunos, sobretudo os que recém entram nessa escola, aqueles que se formaram em 1968, que inveja que eu tenho de vocês, eu me formei 10 anos antes, ou quase. Para mim é realmente uma alegria, é um misto, vou dizer com sinceridade, de alegria pela juventude, o fato dos estudantes me terem convidado para vir a essa escola e de ver esse ânimo com que cada um dos que aqui receberam suas justas homenagens se sentiu no momento de recebê-la. Perceber que realmente existe hoje um espírito de seriedade, um espírito sadio de corporação, no sentido de que prezam as suas escolas, que prezam especificamente essa escola, e tudo isso, de alguma maneira, nos anima também a nós outros. Mas devo dizer também que é um pouquinho um sentimento ambíguo de saudade e de rememorar tantas coisas do passado. Vejo aqui ainda alguns, a professora Diva Pinho, que me recordo bem dela, uns que foram meus alunos, que está ali meio escondido, o Zé Pastore, outros que foram colegas não de faculdade, mas conheci pela vida toda, aí o Edu, o Yakamoto, o Viacava e tantos outros, enfim, de rever, de alguma maneira, uma trajetória que já vai longa. Eu fui professor nessa escola, eu não sei nem quando, foi em 53, 54, por aí. Faz muito mais de 50 anos, quase 60 anos. Devo explicar que eu fui professor antes de terminar meu curso, eu não sou tão velho assim. Mas foi a primeira escola a qual eu ensinei. E devo dizer também que, quando eu entrei na Faculdade de Economia, eu vinha da Faculdade de Filosofia. Eu fiquei um pouco confuso. Já na Faculdade de Filosofia, quando eu entrei, os que vão entrar aqui nessa escola como calouros vão perceber isso, dá uma sensação de um quase abismo. Meu Deus, será que eu vou ser capaz de entender tudo isso, de superar tudo isso? As minhas primeiras aulas na Faculdade de Filosofia, então, tinha aula de Economia, o professor era francês, chama-se Paul Hugon, foi professor de alguns aqui presentes. Outros também, alguns davam aula em francês, veja como era o Brasil daquela época. Era uma espécie de colonialismo, e nós tínhamos que entender, porque então não tinha jeito, eles só falavam a língua deles. Mas as primeiras aulas que eu me lembro de economia vieram com a teoria do valor. Eu não entendi nada. Eu digo, mas será que alguma vez eu vou ser capaz de entender isso? Foi difícil. Depois, quando foi na hora da filosofia, pior ainda, era um professor que também vinha da França, e que tinha dado um curso anteriormente sobre Kant, e continuava o curso de Kant, e falava em francês, e a bibliografia era em alemão, e Kant, em qualquer língua, era ininteligível, ininteligível. Bom, mas isso é o choque inicial. Depois a gente supera. Depois, com esforço, com dedicação, a gente supera. E o que é fundamental na universidade, nas escolas superiores, do mundo todo, é que são as escolas que ensinam a pensar. O fundamental é saber colocar as questões e ter algum método para respondê-las, aprender a pensar. O conteúdo é essencial, obviamente, mas se não tiver essa disciplina, não se vai a lugar nenhum.
É isso que as universidades oferecem. E quando se chega numa faculdade, como aqui os calouros, eu me referi a um choque, em qualquer momento da vida em que se muda de posição, é um choque. Eu me recordo, há alguns anos, eu era professor em Princeton, nos Estados Unidos, e apareceu por lá um grande antropólogo, que chamasse Leach, Edmund Leach. E ele fez uma conferência onde ele se referia ao fato dele ter sido considerado pela rainha, tornado pela rainha, cavaleiro, knight. E a conferência dele se chamava Once a Knight is Enough. E descrevia, com a capacidade que têm os antropólogos, os ritos de passagem. Isto aqui é um rito de passagem. Vocês estão sendo recebidos numa outra tribo e vão ter que se adequar aos costumes dessa outra tribo. Mas cada vez que a gente muda de status, de alguma maneira existe alguma forma de marcar a passagem. Imagina vocês quando alguém como eu tem a sorte de receber a faixa de presidente da República. Aí é um choque enorme, quase se desmaia. Mas não tem que desmaiar, tem que enfrentar os problemas. E aí eu devo dizer que eu devo muito à minha formação nessa Universidade de São Paulo. Devo realmente muito à formação da universidade. Eu entrei quando tinha 17 anos, em tempos longínquos, onde tudo era muito mais precário do que hoje. Não vou entrar em detalhes para vocês imaginarem o que era a precariedade dos meios. Aqui foi referido às máquinas de somar. Eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer uma pesquisa, que eu tinha quantidade muito grande de dados e precisava processá-los. O único lugar onde se podia processar os dados era na Faculdade de Medicina, mas na parte de administração, porque tinha máquina IBM, chamava-se assim. E nós perfurávamos os cartões pessoalmente e havia uma máquina que registrava em um papelzinho quantos foram sim, quantos foram não. Bom, hoje que vocês têm computador, tem todas essas técnicas modernas, cada um tem um computador no bolso, o mundo é outro. Mas, a despeito do que era a faculdade, o mundo todo, mas aqui em particular, que era a melhor do Brasil, mas nós não tínhamos os meios, as pessoas ensinavam a conviver, a pensar, a refletir e a guardar certos valores. Um que é muito importante na vida toda é o amor à liberdade. Se não houver uma consciência de que o espírito é livre, não se faz nada, nem na ciência, nem na vida, nem em nenhum lugar. É preciso sempre guardar essa ideia de que nós podemos imaginar e criar alguma coisa porque temos liberdade. E quem tem liberdade também tem a responsabilidade. Você tem a necessidade de ousar, pode, deve ousar, porque tem a liberdade, mas ela não é indefinida. Você tem que assumir também suas responsabilidades. Isso vale para tudo. Vale na ciência também. Vale na ciência quando alguém propõe algo de que é novo, tem que demonstrar. E essa demonstração precisa ser verificada e tem que ser reproduzida. E tem que ser, portanto, validada pelos demais. Tem a liberdade de criar. Tem os meios, ou cria os meios para demonstrar a sua verdade. Mas a sua verdade só vale mesmo quando não é a sua, é nossa. Quando ela pode ser realmente assumida coletivamente. Começa-se pela liberdade, mas tem responsabilidade, tem regras. A ciência é um mundo das regras. Mas cuidado. Se nós pensarmos que a ciência é só o mundo das regras, ela não vai entender aquilo que está sendo criado. Na ciência da natureza, aqui alguns, eu não vou nem ousar falar dela, da ciência da natureza, talvez fosse possível dizer que ela é escrita pela linguagem da matemática e que é possível buscar as suas regularidades. Mas, ainda assim, mesmo na ciência da natureza, mesmo agora, recentemente, na discussão das partículas mais elementares de todas as partículas, no fundo, o que se tem são feixes de probabilidade. O comportamento das partículas menores que existem não se pode determinar exatamente qual é, senão que você tem vários feixes de probabilidade. Então, mesmo na ciência da natureza, embora no macro haja regras e azar, não é? Quando se vai ver a forma elementar da formação da matéria, não é assim, não existe tanta certeza. Então, a ciência não é o reino simplesmente daquilo que eu acabei de dizer, que é determinado. Há também certo momento de indeterminação. E na vida, na história, nas ciências humanas, então nem se fala. De alguma maneira, nós criamos as regras que vão nos gerir. Esse nós é coletivo. E esse nós não se dá pela vontade de uma pessoa, nem se dá a despeito do que já foi criado. Mas é possível, sim, ver as mudanças, aquilo que emerge. E os que lidam com as ciências da natureza, das ciências humanas, têm a obrigação de estar sempre tentando vislumbrar o que vai acontecer. No caso da economia, não é diferente. E vai-se com aquela
talvez até intimamente com a ideia de que, sim, vamos encontrar regularidades. Mas, de repente, não são regularidades. Surge o inesperado. Quando se pensa que virá aquilo que está predeterminado, que é o inevitável, aparece algo que não foi previsto. E como assumir na vida humana e na vida científica que existe o imprevisto? Mas ele existe. E, no caso das ciências sociais, com a economia, é sempre necessário ver que aquelas verdades que nós estamos, entre aspas, descrevendo, vendo as regularidades, submetendo a todos os testes estatísticos, matemáticos, ou o que seja, elas são sempre sic et nunc, dependendo sempre das condições gerais, das estruturas que as formam. Portanto, nós não podemos pensar que nós vamos simplesmente lidar como se fosse uma ciência da natureza, aquilo que é uma ciência humana. Essas ciências se referem a procedimentos que são estáveis num momento do tempo, mas que mudam e que têm estruturas que podem ser transformadas. No fundo, esse é todo o jogo da descoberta de um processo de compreensão, mais que descoberta, dos processos sociais, dos processos econômicos. E aqueles que tiveram a sorte de ver, vislumbrar algo na vida e de ajudar nesse processo de compreensão e também, simultaneamente, de transformação das realidades, daí a importância de quem é político. Eu aqui não falo como político, nunca faria isso numa universidade, não é da minha formação, seria abusar daquilo que não é cabida. Esse púlpito não permite a pregação política, mas sim permite uma análise de situações. Aqueles que tiveram a chance de participar do processo histórico em vários níveis, em diferentes momentos, têm que ter sempre presente isso, o que os leva necessariamente a ter humildade. Assim como a gente aprende na universidade o valor da liberdade, quando a gente aprende a necessidade de saber que tem uma responsabilidade, tem que também aprender que é preciso respeitar os limites, aceitar o outro, ter uma certa humildade. Quem não for capaz de, ao mesmo tempo, ter a impetuosidade, a ousadia de tentar dizer eu estou criando uma coisa nova, e, ao mesmo tempo, olhar em volta e ver se há outros que estão também atuando, e, num dado momento, dizer, não, você que tem razão, não eu, não tiver a humildade para realmente reconhecer isso, não vai fazer nada de grandioso. É claro que vocês são jovens, têm todo o futuro aí pela frente, aberto, vão passar por momentos provavelmente mais ricos daqueles que nós vivemos, e nós vivemos momentos bem ricos, aqui o professor Reinaldo já mencionou o que era o passado, o que é hoje, esse país mudou de uma maneira extraordinária, mas vai continuar mudando, mas é preciso sempre guardar na alma isso que eu estou me referindo aqui. E essa humildade se impõe. É difícil entender aquilo que está nascendo. É mais fácil entender o que já está dado, mas o que está surgindo. E o que é importante para a transformação, e para poder acelerar ou não a transformação, é vislumbrar o que vem pela frente. Se me permite, uma referência um pouco mais direta, já que o professor Reinaldo mencionou um processo de estabilização no Brasil, não vou falar do Plano Real, que eu já não aguento mais, mas, na verdade, nós estávamos passando, não era o Brasil, o mundo passava, a partir dos anos 70, 80, por um processo de transformação muito grande, que hoje se chama globalização. E que muita gente não entendia do que se tratava, e confundia isso com uma ideologia. Imaginava que isso era uma forma ideológica, neoliberal, não sei o quê. Não. Era um modo de organizar a produção que mudou a partir de uma transformação imensa da base técnica, que mudou, tecnológica, com a invenção da eletrônica, dos computadores e outras coisas mais, do transporte mais rápido, etc., etc., e que permitiu que o processo de produção se desse a nível global. E quem não entendeu que isso era um processo que ultrapassava o interesse, a visão de cada um ideológica, era uma realidade que se impunha, é como surgiu o capitalismo industrial. Surgiu porque houve desenvolvimento tecnológico, houve relações de produção mudaram, etc., etc. Mudou também tudo. E nós tínhamos que nos adaptar, entendendo o mundo que vinha pela frente. E se nós entendemos isso, obviamente nós temos que ter a humildade de dizer, olha, o que eu pensava antes, não penso agora, porque o mundo mudou. Porque a história não está dada para sempre, ela vai se transformando. E tem que ter a coragem de assumir as consequências da sua visão e a honradez de dizer o que você está pensando. Explicar, olha, eu acho isso, por isso, por isso. Pois bem, vocês vão ver que o que vai acontecer daqui para frente vai ser ainda muito mais dinâmico do que o mundo que eu vivi, que nós vivemos. Nesse momento,
É difícil olhar para o horizonte, porque ele está toldado pela crise que começou em 2008. Na verdade, fim de 2007, 2008. Então, vê se tudo, é só ler os jornais, ver as notícias todas, salvo o Papa, que é uma notícia que é neutra nesse sentido, mas o resto tudo está imbuído de um certo pessimismo, porque a Europa não recobre, porque a taxa de desemprego é elevada, e tudo isso é verdadeiro, porque a própria China, o que vai acontecer? Mas, se nós olharmos bem, um autor que vocês vão conhecer, chamado Schumpeter, que fala na destruição criadora, nós estamos assistindo um processo semelhante. Houve uma enorme perda de riqueza no mundo, mas houve também processos inovadores. Provavelmente, eu digo provavelmente, porque isso não está dado, o que vai acontecer no campo da energia é uma transformação enorme. Já está ocorrendo. Quem olha com atenção o que está acontecendo na economia americana, percebe que já existe uma mudança imensa na utilização de técnicas novas para a extração do xisto bituminoso, e que isso vai transformar o país que não eram poderosos em energia, vão ser poderosos em energia. E a questão que nos desafia a todos, que é o do meio ambiente, que vamos fazer com os limites da natureza, pois isso vai ajudar, eventualmente, a termos uma forma de convivência mais limpa no mundo. E se isso for verdade, o que eu estou dizendo aqui, a reorganização da ordem global vai ser enorme também. E não há mais por que pensar, como se pensava no passado, que isso significa a emergência de uma superpotência. Não. Hoje não é mais assim, porque a própria vinculação das economias não permite mais que se pense apenas num polo hegemônico. Haverá vários polos. E também não é necessário imaginar que, no futuro, esses polos vão colidir. A China cresce, vai crescer bastante. Ainda não tem a força suficiente para propor para o mundo um modelo tecnológico novo. Um dia terá. Mas não há impossibilidade de pensar num mundo em que, de novo, o reforçamento das políticas das economias ocidentais necessariamente leve a um choque com as políticas impostas pela China ou pela Índia, pelo que seja. Esse é o desafio desse século. O desafio desse século é resolver aquilo que, no século passado, nós não pudemos resolver. Como criar realmente um mundo que seja só, ou seja, que haja realmente a ideia de humanidade, e não apenas de Estados nacionais, embora eles continuem a existir e a ter presença, mas que uma nova dimensão, que é do conjunto todo da humanidade, como ter regras que sejam capazes de ser obedecidas por esse conjunto variado de países, e como prestar atenção, por consequência, nos limites da humanidade, pôr fim ao terror atômico, prestar atenção ao aquecimento global, e perceber que esses temas que vão se impor não vão se resolver no isolamento de cada país, senão que terão que ser resolvidos no diálogo entre muitos países. Não há ciência para prever isso, mas há, sim, modos de raciocinar que permitem, que, se não de dizer qual é a regra que vai existir no futuro, é de ter o espírito aberto para entender que o futuro vai ser diferente do passado. E a economia vai mudar como muda sempre. E nós vamos ter que mudar também os modos como nós encaramos cada processo econômico em cada momento da história. Aqui foi dito que eu fui da CEPAL. CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina, que é um órgão da ONU. De fato, eu trabalhei lá. Trabalhei com aquele que era o mais prestigioso dos economistas da época, que era o Raul Prebisch. Trabalhei diretamente com o Prebisch, que era, junto comigo, eu e outros, Celso Furtado, e tudo, nós tínhamos uma visão do mundo. E essa visão queria o quê, basicamente? A obsessão da minha geração era desenvolvimento. Por quê? Pelas razões ditas aqui. Porque o país era um país atrasado, não tinha recursos, nós sonhávamos. E o que se desenvolvia lá era uma série de teorias que implicavam em ter um Estado mais forte, com planejamento, no caso da CEPAL, do Prebisch especialmente, sempre com vinda de capital, porque ele tinha a ideia, como é verdadeira, de que a base do crescimento é o aumento da produtividade. Que, portanto, ele precisava criar condições para aumentar essa produtividade. Bom, e nós defendíamos, éramos contrários ao livre comércio, porque o livre comércio aparecia como se fosse um empecilho para o desenvolvimento de cada país. Então, tínhamos que fazer, com a nossa própria terra, na nossa gente, repetir a história por nós próprios. Isso hoje já não é mais pensável assim. Se o Prebisch estivesse aqui, ele era um homem de grande talento, aliás, ele fundou a UNCTAD, que era uma organização para o comércio, para equilibrar o comércio mundial, porque ele se deu conta da importância do que estava ocorrendo no mundo. Ele diria, bom, isso foi no passado, hoje nós temos que ver de outra maneira.
Assim como todas essas discussões que são ainda muito vivas em países como o nosso, até que ponto o Estado vai intervir, qual é o papel do mercado, são muitas vezes vistos ideologicamente, como se fossem posições fixas, estáveis. Em cada momento da história, o Estado se comporta de uma maneira, o próprio mercado também de outra maneira. Há inter-relações, é preciso sempre ter um equilíbrio, é preciso sempre preservar mecanismos pelos quais as pessoas possam aceitar o modo de viver e, portanto, é outro elemento fundamental, que não está implícito na ciência, mas na política, sim, que é de aceitar o outro, a democracia. Então, a mistura, o blend que se vai fazer daqui para frente, sobre até que ponto vai ter o Estado, como é que vai ser o mercado, qual é a regulação aceitável, qual é a participação de cada um no processo decisório, vai ser completamente diferente do que foi no passado, que foi no meu tempo, até agora. Especialmente no que diz respeito o que cada um vai poder fazer. A transformação tecnológica foi tão brutal que esse aparelhinho que todos vocês têm, que é um mini computador, permite você se ligar com o mundo, independentemente de qualquer barreira. Mesmo os países mais autoritários tentam impedir, não conseguem. As pessoas hoje se conectam e, portanto, vão crescentemente querer ter vez e voz, cada um. Isso vai pôr em choque ou em xeque as formas representativas de democracia? Não é necessário. Certamente elas vão se modificar. Vai precisar haver também, aí, como na economia, um misto entre o que vai ser a deliberação e o que vai ser o processo de tomada de decisão. Como todos vão participar num dado momento, vão participar, já participam, opinam, escrevem, tem as que você pode escrever manifesto de 1 milhão de pessoas em uma semana. Isso tem um certo efeito. Agora, como é que nós vamos construir um modo de convivência que seja global, que respeite os Estados nacionais, que seja democrático, que respeite as instituições, mas que não afogue o indivíduo em ser apenas alguém que vota, senão alguém que quer ter voz também e vez. Não é fácil, mas está em marcha. Está em marcha e não está garantido que vai ser um resultado positivo. Por enquanto, é um resultado muito mais de pôr em xeque as coisas do que em criar formas mais estáveis de interação entre o que é a instituição, os partidos, o Congresso, o Executivo, e o que é a vontade que se manifesta livremente e expressa por cada um. No passado, se pensava que essa questão do indivíduo era algo que se chocava contra o coletivo, e que o individualismo, e, portanto, também o liberalismo, na medida que põe o indivíduo como base fundamental da organização social, era contrário ao coletivo. Será que isso é assim hoje? As pessoas que estão conectadas através da internet ou do que seja, será que elas estão funcionando em termos do egoísmo individual? Será que elas simplesmente são aquela paixão possessiva? Provavelmente não. Há uma dimensão também que inclui o outro, há uma dimensão de solidariedade que está crescendo aí. Portanto, já não tem mais nem sentido aquilo que foi a grande pugna do passado entre um certo tipo de liberalismo e um certo tipo de socialismo, porque ambos pertencem ao momento da história que já não é o atual. Não quer dizer que no atual todos sejamos homogêneos, iguais e não temos diferença de posição, mas nós temos que nos posicionar de acordo com os desafios do nosso momento, e não de acordo com os desafios que foram fixados no passado. Nem devemos brigar muito por causa deles, porque nós devemos brigar por aqueles que nos vale a pena hoje em dia. Isso é a tarefa de vocês. Certamente, nessa escola, vão aprender muito. Eu aprendi aqui. E quando eu fui nomeado para cá, eu estava no 4º ano da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras. Então, a gente pensava que era cientista. O pastor há de se lembrar disso. Nós andávamos de macacão para fingir que éramos cientistas, de avental. Né? Bom, e quando eu fui para a Faculdade de Filosofia, eu fui ser assistente de uma senhora muito respeitada, chamada Alice Canabrava, professora aqui, de História Econômica. E ela me disse que eu devia dar um curso de História Econômica Geral da Europa. Susto enorme, eu não sabia nada. Eu sabia alguma coisa. Tinha lido Weber, tinha lido Marx, tinha lido os autores que os sociólogos leem, não os economistas. E fui estudar, porque não tinha outro jeito. E a melhor maneira de aprender é ensinando. Porque, sobretudo no mundo de hoje, que não há um ensino magister dixit, não é um professor que diz, há um diálogo. E eu aprendi muito, mas como eu me sentia pouco preparado, de qualquer maneira, para poder dar aula de História Econômica, eu fui fazer o curso.
Eu assistia às aulas do Dorival Vieira, né? Eu assistia às aulas do Dorival para entender teoria econômica. Me lembro depois, mais tarde, já um pouco mais tarde, que eu procurava desesperadamente, aí já como sociólogo, tratar de entender a possibilidade de utilização de escalas de avaliação, e não havia conhecimento específico nessa área, e na parte de estatística, estatística que nos davam na Faculdade de Filosofia, naquela época nós tínhamos estatística e matemática, e a estatística tinha que demonstrar o teorema da probabilidade, que eu nunca consegui entender bem, né? Mas nós não sabíamos fazer realmente, calcular uma probabilidade. Era um teorema dificílimo, pedra, quadro negro e tal. E eu fui procurar professores daqui da Faculdade de Economia. E havia dois. Aliás, nos homenageados hoje aqui, eu me sinto, às vezes, um sobrevivente, porque aqueles que dão nome aos prêmios foram meus colegas, né? Enfim, eu fui procurar um professor aqui, que era o Freitas Bueno, que era professor de estatística. E o assistente dele chamava-se Antônio Delfim Neto. E o outro era o Zé Afonso Pastore. E havia uma outra cadeira de estatística, que era de um inglês chamado Stevenson. Bom, nenhum deles entendia nada de escala de atitude, que era coisa dos sociólogos. Por quê? Porque eles estavam fazendo outro tipo de estatística. O Stevenson foi um grande estatístico. Revolucionou a questão da teoria da amostragem, especialmente em Portugal, onde ele fez estudos sobre agricultura, e depois trouxe para o Brasil. Mas não havia escala de atitude. Eu tinha lido um livro, que alguns aqui talvez tenham lido, The American Soldier, que era um do Lazarsfeld, Paul Lazarsfeld, que era um sociólogo que tinha começado a usar técnicas de estatística. Ninguém entendia nada, nem nós. Era tudo muito empírico, não se sabia, mas aprendi e foi buscando professores desse tipo, porque eles também diziam, eu me lembro muito bem a conversa com o Stevenson, ele não sabia o que é isso, que bobagem é essa de escala de atitude. O que tem é estatística de probabilidade, assim, quantas, como é que chama? A colheita vai ser de que tamanho? A semente, o tempo, não sei o quê. Não tinha, não existia. Mas nós aprendemos. Aprendi com esses professores aqui, e devo dizer também que aqui foram homenageados a alguns, além do Bueno, e que são todos pessoas de grande valia. Devo me referir em particular a um, que é o Delfim, Antônio Delfim Neto. Por quê? Porque quando nós éramos jovens, e nós brigávamos, até hoje, mas hoje menos. Bom, quando nós éramos jovens, houve uma briga enorme na universidade. E nós queríamos renovar a universidade. Fazer um estatuto para professores. O que hoje chama-se a DUSP, eu fui um dos fundadores. O que hoje chama-se FAPESP, com Alberto Cavalho da Silva e outro, eu também participei disso aí. E houve um momento que nós tínhamos que mudar mais no conselho universitário, porque nós queríamos introduzir, imagine só, a carreira docente. Na época havia o catedrático, aliás, eu sou o último da USP que tem esse título pomposo, professor catedrático. Não sou professor doutor, sou professor catedrático, é mais. Mas era o seguinte, era um atraso. É que para cada disciplina só podia ter um. Até que alguém morresse, aquela disciplina estava fechada, não podia ter mais. Então, nós queríamos mudar essas coisas todas. Então, fizemos um grande movimento. E, para começar, tínhamos que nos candidatar para o conselho universitário. Era pequeno, eram 22, 23 pessoas. E aí houve uma aliança da Faculdade de Filosofia com a de Economia e uma parte da Medicina. E os candidatos fomos eu e o Delfim, que era meu suplente. E nós ganhamos. E aí, no Conselho Universitário, começamos a mexer. E nomeamos o Rui Leme, que aqui foi homenageado, para ser diretor dessa faculdade. Nomeamos, quer dizer, eu era jovem, eu estava mexendo lá os pauzinhos, eu sempre tive um certo jeito, assim. Bom, e foi o Delfim quem realmente deu um salto qualitativo aqui nessa faculdade, porque fez o pessoal ler, estudar, ir para o exterior, aprender, ter método, ter rigor, usar a matemática, a estatística. Bom, mas o fato é que nós aprendemos, e esse aprendizado hoje está à disposição de vocês. Hoje eu gostaria muito, mas de verdade, não é demagogia para terminar com o discurso, não sei terminar sem essa demagogia, é estar aí onde vocês estão sentados. Porque realmente eu acho que vocês hoje vão ter uma chance extraordinária, porque é tudo tão mais consolidado. Tem muitos problemas, obviamente, mas tem muito mais possibilidade das pessoas se realizarem. E uma universidade é isso.
É a convivência democrática, onde você aprende a tolerância, onde você sabe que a certeza é incerta, porque tem coisas novas que surgem, e você tem que ter, a partir desse convívio, começar a criar valores. O futuro está, como se disse sempre, mas está, a verdade, na mão de vocês. E a sociedade que virá pela frente, que eu mencionei en passant algumas coisas, ela é, como já foi dito aqui, do conhecimento. Portanto, é da educação. É da educação. E nós estamos atrasados. E nós estamos atrasados. Não tenhamos dúvida quanto a isso. Qualquer um aqui que tem experiência mais universal sabe que, apesar de tudo que nós avançamos, ainda é precário, ainda é pouco. E que a formação não vai depender só da universidade, começa lá embaixo, na pré-escola. E vai daí em adiante, na escola fundamental, de boa qualidade, curso de tempo mais integral. Tem muito o que fazer em matéria de educação. E talvez tenhamos feito mais da universidade do que na base do secundário e da escola fundamental. E aí não dá certo, porque nós invertemos. Quando se inverte, quando a universidade é muito boa, mas não tem esses fundamentos, o que acontece é que os melhores vão ser sugados e vão para o exterior. E o bom não é que aconteça isso. O bom é que a gente possa realmente ir para o exterior, mas voltar e trabalhar aqui. E isso vai depender muito de uma revolução educacional. É fácil falar de revolução. Em qualquer setor, falou de revolução, tem simpatia, está bem. Revolução educacional também tem simpatia, mas como é que faz? Vou dar só um exemplo, porque eu não quero cansá-los, porque já vai tarde à noite. Nunca ninguém pensou por que para ser médico precisa de 6 anos, engenheiro 5, economista 4. Será necessário? No mundo de hoje, não dá para abreviar? Será que as matérias que nós ensinamos são mesmo necessárias? Será? Eu fiquei muito surpreso ao ver certos dados sobre evasão escolar, não no curso superior, mas em outros cursos, por desinteresse do aluno. Antigamente, a evasão era por falta de recursos financeiros da família. A situação do Brasil melhorou. Mas há o desinteresse, porque o ensino não bate com a expectativa da pessoa. Então, esse é um desafio grande. E nós só teremos, e vamos ter, futuro, se nós realmente nos prepararmos para a sociedade do conhecimento. Sociedade que implica em que todas as pessoas tenham uma formação mais sólida. Pois, olha, eu quero felicitá-los que vocês escolheram um dos caminhos para ter uma formação sólida, que é vir para essa escola. E tenho certeza que os cursos que eu fiz aqui não são tão bons quanto os cursos que vocês vão fazer agora. Não que os professores não fossem bons, mas que o momento era outro. E as pessoas vão melhorando com o tempo. Então, vocês todos estão de parabéns. Eu termino dizendo o seguinte, eu fiquei muito agradecido de ter sido convidado para falar com vocês essa noite, para sentir esse ambiente e para vir, finalmente, para a minha faculdade, para a minha universidade. Eu dei aula em muitos lugares do mundo, participei de muitas solenidades do mundo e no Brasil, e ainda participo. Mas nada toca mais a gente como quando a gente fala daquilo que você foi quando era jovem, e aquilo que te marcou para sempre. A Universidade de São Paulo me marcou para sempre. Muito obrigado.